Então, um dia histórico e um discurso histórico do presidente americano, conforme ele falava a respeito das próximas etapas. Primeiro de tudo, a sua reação ao que tem sido um dia, como a gente falava, verdadeiramente histórico, não só para os Estados Unidos, mas talvez para a diplomacia global, com líderes mundiais que se reuniram em aviso curto, voaram então para Sharm el-Sheikh, na Península do Sinai, no Egito. Talvez, nesse ponto, o ápice do mandato de Donald Trump, da perspectiva americana e da perspectiva de paz do Oriente Médio, talvez seja, em anos recentes, talvez desde 2004, a maior iniciativa que a gente tem visto em termos da paz, sua reação ao discurso do presidente americano. Bom, boa tarde, Marcos. Boa tarde também à audiência. Toda essa reunião, vale destacar aqui, foi realmente muito simbólica. Tudo isso já teria sido muito grande e muito simbólico se somente Donald Trump tivesse viajado ali para o Oriente Médio para assinar esse tão aguardado acordo de paz. No entanto, ele ter chamado todos esses líderes de grandes países foi algo que realmente trouxe um destaque ainda maior. 2 pontos principais eu gostaria de destacar aqui pelo fato de tantos líderes estarem ali. Primeiramente, o fato de que vários desses líderes estarem ali aumenta também a pressão para que este acordo continue se desdobrando e continue sendo cumprido pelas duas partes, porque vale destacar aqui que só a primeira parte, que foi a liberação dos reféns, aconteceu agora. Existe muita coisa ainda, muita água para rolar, e eles vão precisar seguir cumprindo as metas deste acordo, que inclui, por exemplo, a desmilitarização de toda Gaza, a retirada das armas do Hamas, entre outras coisas. Então, os líderes estarem ali aumenta realmente a pressão para que eles acabem cumprindo este acordo e para que ele seja concluído. Além disso, como você mesmo destacou, isso foi um dos ápices do governo americano. Além de, claro, Donald Trump ter sido a pessoa que chamou esses líderes para eles estarem lá e todos eles compareceram, algo que é muito grande, ainda mais de última hora, em todo esse período a gente viu Donald Trump recebendo várias honrarias. Por exemplo, além dessa indicação novamente que o Paquistão fez para que Donald Trump fosse nomeado para o Prêmio Nobel da Paz, ele também recebeu uma medalha de ouro do Egito, que é a principal honraria que eles dão para pessoas. É a maior honraria civil que eles dão para as pessoas que contribuíram de alguma forma com a humanidade ou com o Egito. Além disso, Benjamin Netanyahu chegou a dar um pombo de ouro para Donald Trump, dizendo que ele merecia por conta da paz que ele trouxe para a região. Então foi realmente um momento muito histórico para toda a região do Oriente Médio e também para o governo americano, e em especial para Donald Trump, que tem sido a pessoa ali principalmente louvada, digamos assim, por alguns desses líderes para trazer, segundo eles, a paz para a região. Então, foi algo muito marcante. A gente vai precisar entender agora como as coisas vão se desdobrar, se tudo isso vai continuar realmente sendo seguido, se este acordo vai ter sucesso nas próximas etapas. No entanto, tudo isso foi muito significativo e vale destacar, a gente pode desdobrar isso depois, mas isso pode marcar uma reestruturação das relações ali no Oriente Médio. Sobre essa questão da reestruturação das relações no Oriente Médio, agora eu quero trazer isso para o contexto geopolítico, porque se a gente falava isso de uma perspectiva de postura internacional como um ponto alto do mandato do americano até agora, e de fato, quando ele elogiou a cobertura da mídia, tem sido até uma unanimidade, mesmo veículos que tinham uma tendência a ter analistas críticos ao Trump nos Estados Unidos, a Political, que tem o newsletter de política talvez mais importante dos Estados Unidos, o Playbook, ou NBC, CNN, algumas que tinham analistas que, quando iam para essa sessão de opinião, tendiam a ter uma opinião mais crítica ao Trump, também cobriram isso de uma forma muito positiva, celebrando a paz e tentando colocar isso como uma pauta suprapartidária, o que eu acho que é, de fato, colocando agora em termos de análise, uma coisa louvável, uma coisa onde a paz deve, de fato, ser uma coisa que seja suprapartidária. Partindo disso, para a perspectiva agora de geopolítica e da posição militar americana, eu quero trazer um ponto para análise que foi quando o Trump estava falando da chegada dele no Oriente Médio e de como o Air Force One, o avião presidencial, passou a ser escoltado por caças da Força Aérea do Egito. Eram caças vendidos pelos americanos. Pode parecer uma coisa relativamente pequena, mas quando a gente volta lá atrás para o período do Anwar Sadat, do Gamal Abdel Nasser e dos líderes históricos do Egito que tiveram conflito com Israel, a época da Guerra dos 6 Dias, a época da Guerra do Yom Kippur, era um equipamento basicamente soviético. E eu queria trazer a sua opinião, Manu, eu queria trazer a sua análise para aquilo que eu estava pontuando enquanto a gente estava fazendo o pré-jogo, vou colocar assim, enquanto a gente estava aguardando o início do discurso do presidente americano, em termos de Egito, os países do Golfo, etc., são alguns países-chave que têm mais e mais se articulado de forma próxima aos Estados Unidos. Trump citou também a articulação durante a margem da Assembleia Geral das Nações Unidas para que isso viesse a acontecer e que houvesse uma pressão sobre o Hamas. Então, é um momento onde Trump também tem uma posição geopolítica que articula muitos países árabes e muçulmanos para estar perto de si,
Ele citou o fornecimento de equipamento militar para países da região, coisa que também deve acontecer com Emirados Árabes Unidos, Catar e que já acontece com Israel. Ele citou então, o fornecimento militar, a articulação que houve, e gradualmente isso acontece no contexto, claro, de renomear o Departamento de Defesa como Departamento da Guerra. Havia o símbolo da águia americana segurando em uma garra os ramos de oliveira, na outra as flechas, e é essencialmente mais um ponto de reafirmação da política de paz pela força do Departamento de Estado, e ele elogiou até Marco Rubio por essa posição. Então, talvez, além de um pico em termos de conquistas diplomáticas desse governo, também talvez um epítome da doutrina de paz pela força, em termos de aquilo que o Departamento de Estado maturou, tentou fazer com Rex Tillerson durante o primeiro governo Trump, depois conseguiu se aproximar mais disso durante a gestão do Mike Pompeo no Departamento de Estado, ainda no primeiro governo, e talvez esse seja o epítome da doutrina de paz pela força, que é aquilo que Trump tem tentado ao longo desses 2 mandatos, então, produzir no Departamento de Estado, agora parece ser a maior conquista disso. Sua análise, então, Manu, a respeito do assunto. Perfeito, Marcos. Bom, isso que você destacou é realmente importante, porque Manu, essa questão... um instante, peço que confira se está tudo certo com o seu áudio, com o seu microfone, parece ter alterado um pouco a qualidade do áudio. Você não pode seguir como estava, que eu estava conseguindo te ouvir, só pedir que a nossa produção verifique. Meu áudio melhorou para você, Marcos? Muito melhor, Manu, pode seguir, perdão. Perfeito. Não, é isso. Bom, isso que você destacou é algo realmente muito significativo, essa questão de validar a teoria de Donald Trump sobre obter a paz através da força, justamente porque no início do mandato dele, esse foi um ponto muito criticado pela mídia ali nos Estados Unidos mesmo. Muitas pessoas falavam que Donald Trump iria acabar começando uma nova guerra mundial, em vez de parar, como ele teria comentado e teria prometido durante a corrida presidencial. Então, todo esse desenrolar das coisas, depois que a gente viu realmente uma força dos Estados Unidos na região, que incluiu, por exemplo, o bombardeio que eles fizeram das instalações nucleares do Irã, que, destacando aqui, o Irã é o país que é acusado de financiar esses grupos terroristas, incluindo o Hamas e o Hezbollah, tudo isso confere a Donald Trump, reforça toda essa teoria dele de que realmente teria como trazer paz através da força. E essa questão realmente que a gente estava comentando sobre a reestruturação das relações ali no Oriente Médio, uma maior presença americana, isso é realmente muito importante. Até porque, por exemplo, a gente viu o apoio de alguns líderes de países para este acordo, que eram países que, a princípio, eram acusados de ajudar as lideranças do Hamas, incluindo o Catar. Várias acusações já tinham vindo à tona nos últimos tempos de que os líderes do Catar estariam, de alguma forma, fazendo vista grossa para os líderes do Hamas que estariam se reunindo ali. Tanto que a gente viu um ataque de Israel contra esses líderes do Hamas que estavam se reunindo para discutir o acordo de paz no Catar. E isso acontece em um momento onde, então, esses países que a princípio teriam um apoio maior para o Hamas, agora se aproximam dos Estados Unidos. Vale até destacar para a gente entender como essa aproximação está acontecendo, que nesse final de semana, Pete Hegseth, o secretário agora de Guerra dos Estados Unidos, ele anunciou que em Idaho eles vão abrir uma infraestrutura aeroespacial para que eles possam receber pilotos e jatos do Catar, justamente para que os 2 países possam realizar exercícios militares conjuntos e melhorar a dinâmica entre os 2 países no setor militar. Além disso, outro ponto importante que Donald Trump destacou até no discurso dele foi como isso abre uma nova chance para que os acordos de Abraão possam prosperar ainda mais na região. Um dos pontos principais que é mais esperado ali é a possibilidade de que a Arábia Saudita assine o acordo de Abraão. Isso porque antes desses ataques que o Hamas fez contra Israel e dessa reação de Israel depois que acabou desconfigurando toda a questão ali de Gaza, a Arábia Saudita já estava planejando aderir ao acordo e eles pararam justamente porque houve várias condenações contra Israel por conta da postura militar mais forte deles. E se isso realmente acontecer, se a Arábia Saudita eles assinarem este acordo, isso vai ser muito relevante não somente para Israel, mas também para os Estados Unidos, porque vai aproximar esse país, que é um país tão importante no Oriente Médio, dos Estados Unidos. E pode, inclusive, afastar eles de outro país adversário dos Estados Unidos que estava tentando se aproximar deles, que é a China. Vale destacar que em 2023 a China tentou, inclusive, fechar algum acordo para tentar amenizar as tensões entre a Arábia Saudita e o Irã. Como a gente viu, isso não funcionou. E vale destacar também que enquanto a gente vê, por exemplo, uma maior atuação do governo americano ali na região e cada vez mais países do Oriente Médio se aproximando do governo americano, a China, que tentava com muito esforço aumentar a sua atuação ali na região,
Claro, em alguns países eles com certeza conseguiram, mas em outros momentos eles não tiveram tanto sucesso. E a gente pode ver até mesmo a questão dos acordos que eles tentaram fazer até para trazer paz entre a autoridade palestina e o Hamas, algo que aconteceu no final do ano passado. E até vale destacar, vou trazer um último ponto aqui só para a gente analisar, nesse mesmo momento onde Donald Trump tem ali vários líderes do Oriente Médio exaltando ele, agradecendo ele por ele ter trazido paz para a região e ter chamado vários líderes que compareceram a este evento. Por outro lado, a gente teve nesse final de semana o início de um confronto que aconteceu ali na fronteira entre os dois países, do Afeganistão e do Paquistão. E poucos meses atrás, o regime chinês estava tentando mediar um acordo de paz entre esses dois países, muito por conta dos interesses de infraestrutura que o regime chinês tem ali na região. Então, tudo isso, esses acontecimentos sendo trazidos, se desenvolvendo ao mesmo tempo, eles ressaltam uma vitória dos Estados Unidos e talvez uma vitória, uma não vitória diplomática do regime chinês para tentar mediar esses acordos de paz. E tudo isso é muito significante, realmente, se a gente pensa numa tentativa dos Estados Unidos de se prostrar como o país que vai resolver esses assuntos entre os países e trazer paz para a região. Muito bem, uma questão interessante é que às margens da ONU, o Trump fala agora em um conselho de paz e parece ser uma concretização de uma doutrina que Trump vinha pontuando, porque a gente fala de um lado de paz pela força, mas por outro lado também tem um distanciamento das organizações multilaterais. Trump, ali no discurso na ONU, descascou, né? Ninguém estava contente com a ONU, de China, Estados Unidos até Brasil para o Chipre, parecia que ninguém estava gostando do que estava acontecendo, enquanto as soluções propostas para o problema de a ONU ser ineficiente divergiam do Trump, criticando a questão de globalismo, criticando a questão da postura quanto ao clima da ONU, entre outras. Outros falavam de mais voz do sul global. Todo mundo queria um negócio diferente, mas como estava, todo mundo concordava que não estava funcionando bem. Agora, com o Trump presidindo um chamado Conselho da Paz, para o qual ele vai falar com alguns dos países, como a gente ouviu ele falando no final desse discurso, é uma situação onde ele parece se afastar justamente, e ele falava isso, que ele não queria isolacionismo, mas que ele entendia que como as organizações multilaterais estavam funcionando, não estava sendo de interesse dos Estados Unidos. Saiu do OMS, corte de financiamento para o NRWA, por críticas até com a gestão em Gaza, distanciamento de Unicef e por aí vai. Bom, queria deixar isso aí. Por fim, Manu, eu vou só aqui... Pessoal, eu não canso de fazer essa piada. Tem notícia de última hora. Qual é? Tem um monte de gente que não está inscrito no canal. Então eu não canso de fazer. Agora eu falei até meio cansado, né? Mas eu não canso de fazer porque, de fato, pessoal, a gente tem se esforçado para poder conectar você com o debate global e fazer jornalismo internacional que te dê contexto e que te dê acontecimentos em tempo real. Eu acho que a gente tem conseguido entregar valor nisso e por isso eu te convido para estar usufruindo desse trabalho que a gente faz, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Isso não só ajuda a gente imensamente a conseguir fazer com que esse canal cresça e alcance mais pessoas e que a gente possa fazer jornalismo transparente para um público amplo, mas também vai te ajudar te conectando a debate com profundidade, estudado, no melhor da nossa capacidade, com pegada de quem conhece e ainda com tradução simultânea te levando para dentro dos eventos em tempo real. Então é muito precioso pra gente ter você conosco. Se inscreva no canal. Dá pra chegar em 455 mil hoje, hein? Dá pra chegar em 454 mil agora. Tá quase, hein, pessoal? Se todo mundo começar a apertar o se inscrever, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, a gente chega aí antes do final dessa live. Vamos juntos, então, transformar esse no lugar para acompanhar política internacional no Brasil. Manu, te agradeço imensamente pela participação. Você vai seguir conosco acompanhando o desdobrar desse dia histórico hoje. E lembrando, pessoal, imperdível, hoje às 5 da tarde tem Epoch News. A gente vai falar não só do que aconteceu no Oriente Médio hoje, mas a gente também vai estar indo a fundo a respeito do conflito, das tensões no leste da Europa, conforme a tensão entre a Estônia e a Rússia, e conforme um dos mais respeitados think tanks que trata do assunto, o Institute for the Study of War, fala que a Rússia entrou na fase zero, está muito perto então de tentar ampliar as tensões com a OTAN na região. Trump já falou que esse é o próximo ponto que vai atrair a atenção da diplomacia americana, então tem muito para a gente discutir. Manu, meu muitíssimo obrigado, você que nos acompanhou, meu muitíssimo obrigado, e Manu, se você está com o livro, mostra aí pro pessoal, hein? Lembrando que você que for assinar aí vai receber acesso a todo o nosso conteúdo premium, 9 comentários sobre o Partido Comunista, um livro histórico que mudou o debate sobre direitos humanos no mundo, uma série original do Epoch Times que levou quase meio bilhão de chineses a renunciarem juramentos ao Partido Comunista. Absolutamente histórico, absolutamente épico, original do Epoch Times, além de acesso a todo o nosso conteúdo premium, menos de R$1 por dia. Isso aqui vai junto, de graça, para sua casa, com frete grátis. Imperdível. O link está aqui embaixo na descrição para você que quer saber que história é essa. Certo? Obrigado, Manu. Obrigado a você que nos acompanha. Uma ótima tarde a todos. E eu te vejo às 5 aqui nesse canal, no Epoch News. Até breve.